Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da World Last Chance, um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Pouco antes da traição de Yahushua, Filipe disse ao Salvador: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A resposta de Yahushua nos ensina uma lição muito importante. Ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ao contemplar exatamente o que Yahushua nos revelou sobre o Pai, é natural focar em sua morte na cruz. Afinal, essa foi a maior demonstração de amor que o mundo já viu. Mas, e a personalidade do Pai? Como consideramos o Pai como um ser singular? E o programa de hoje, Vendo o Filho no Pai. Olá, eu sou Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, assim como se preparar para o retorno de Yahushua, que poderá se tornar uma realidade em um piscar de olhos. Hoje, Will Santos nos conduzirá por uma série de eventos que permeiam a vida do Salvador e que revelam como o Pai seria se ele fosse um humano. Mais tarde, teremos a Laura Lee, que preparou uma promessa para qualquer um que se sinta desestimulado na luta contra o pecado. Você já sentiu que não importa o quanto você se esforce contra o pecado, e não importa quantas vezes você decida se render, essa natureza teimosa e caída ainda o leva ao pecado? Se essa é sua experiência, sei que você vai querer ficar atento à promessa que a Laura Lee preparou para hoje. E aí, Will? O que a vida do Salvador revela sobre o caráter do Pai? O tempo é todo seu. Obrigado, Chris. Anteriormente você usou a palavra personalidade. A vida do Salvador revela a personalidade peculiar do Pai. E eu gosto bastante do uso dessa palavra neste contexto. A Associação Americana de Psicologia diz: personalidade se refere às características e comportamentos duradouros que compõem o ajuste único de uma pessoa à vida, incluindo principais traços, interesses, impulsos, valores, autoconceito, habilidades e padrões emocionais. Já o dicionário Cambridge define personalidade como o tipo de pessoa que você é, demonstrado pela maneira como você se comporta, sente e pensa. Não costumamos pensar no Todo-Poderoso como tendo uma personalidade, mas ele tem, não é verdade? Absolutamente. E nas palavras das interações de Yahushua com as pessoas, temos percepções claras sobre o que o Pai faria, o que ele diria, como ele agiria e como ele reagiria se fosse humano. E precisamos saber disso porque o amor que Yahushua revela tem sua fonte no coração do Pai. Tenho aqui uma citação de um autor cristão que eu gostaria que você lesse, Chris. Ela traduz esse pensamento melhor do que qualquer outra citação que já li. Ok, se Deus Pai tivesse vindo ao nosso mundo e habitado entre nós, velando sua glória, humilhando-se para que a humanidade pudesse contemplá-lo, a história que temos da vida de Cristo não teria sido mudada ao revelar seu histórico de sua própria graça condescendente. Em cada ato de Yahushua, em cada lição de sua instrução, devemos ver, ouvir e reconhecer Yahuwah. Na visão, na audição, com efeito, é a voz e as ações do Pai. Uau, isso é poderoso!
Essa é a beleza que podemos ver na vida de Cristo. Ele veio para revelar o Pai e foi exatamente isso que ele fez. Mas vamos apenas dar uma passada pelos evangelhos e olhar algumas dessas histórias da vida de Cristo e ver o que elas revelam sobre o Pai. Vamos lá então. Vamos começar com Mateus 4. Este capítulo apresenta o início do ministério público de Cristo. Na verdade, os versículos 1 a 11 descrevem a tentação de Yahushua no deserto. Mas eu quero que você leia os versículos 23 a 24. O que eles dizem? Percorria Yahushua toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Diversos enfermos que sofriam indistintamente. E o que Yahushua fez? Ele os curou. Isso nos mostra que o desejo do coração do Pai é que todos nós sejamos felizes e saudáveis, e não apenas fisicamente, embora Ele queira isso também. Ele nos quer felizes e que estejamos saudáveis mental, emocional e espiritualmente também. Este é um ponto importante que nós, como pecadores, precisamos entender. Yahuwah está disposto a nos curar. Esse é seu desejo. Agora, quando você faz algo errado contra alguém, e sejamos honestos, todo pecado fere Yahuwah, qual é a sua reação imediata? Você os procura? Você gostaria de convidá-los para sair ou fazer alguma coisa juntos? Não, na verdade, tenho que lutar contra a minha natureza carnal e procurá-los para pedir desculpa. É tão estranho, é algo difícil de fazer e muitas vezes prefiro evitá-los. É isso que fazemos com o Pai também, especialmente se o magoamos uma vez após outra. Sim, é quase como se quiséssemos provar o quão arrependido estamos, ficando longe dele até que resistamos X vezes a uma determinada tentação, ou algo do tipo. Mas isso é ridículo. Nenhum de nós vai se sentir melhor evitando Yahuwah, e ele sabe disso. Em Jeremias 3, versículo 22, ele diz: Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Observe que rebeldes está no plural. São coisas que todos fazem repetidamente, mas ele ainda promete nos aceitar, a fim de nos perdoar e nos curar. E é muito bom saber disso. Vá agora para Mateus 8 e leia os versículos 2 e 3. Ok. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Yahushua, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: Quero. Fica limpo, e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. É assim que o Pai responde quando vamos a ele em busca de ajuda e cura. Quero, ele diz, fica limpo. E não precisamos implorar para que ele o faça. Não precisamos suborná-lo com promessas de que iremos ser pessoas melhores. Nossa necessidade em si é toda a razão pela qual precisamos nos achegar a ele para pedir sua ajuda. E qual é a sua reação imediata conforme revelado pela forma como o Salvador respondeu? Quero, fica limpo. Quero, fica limpo. Isso mesmo. Isso deve nos encher de confiança para que nos aproximemos do Pai e peçamos por sua ajuda em toda e qualquer circunstância. As palavras de Yahushua são as palavras do Pai. Quero, fica limpo. Abra agora em Mateus 9 e comece a ler pelo versículo 9. Diz: Partindo Yahushua dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Yahushua e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Yahushua, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento.
Aqui não diz especificamente, mas é provável que a casa onde eles estavam jantando fosse a casa de Mateus, e a sua alegria e gratidão por ser incluído no círculo íntimo do Salvador naturalmente o levaria a querer dar a seus amigos e familiares uma oportunidade de conhecer também Yahushua. Hoje nós não temos uma boa noção de quão socialmente excluídos os cobradores de impostos eram, pois eles eram vistos como o grupo mais odiado de todos, porque coletavam impostos para os romanos e normalmente cobravam a mais, enriquecendo-se ilicitamente. Então, eles eram traidores e extorquiam seu próprio povo. Se a sociedade mais nobre te rejeita, você provavelmente faria amizade com outros igualmente excluídos. O fato de Yahushua se socializar voluntariamente e se relacionar com pecadores não apenas mostra o que o Pai faria, mas o que o Pai espera que façamos também. Agora, porque para nós hoje os cobradores de impostos não são párias sociais, é difícil para nós realmente fazer esse tipo de relação. Olhamos para esta história e pensamos, aqueles fariseus terríveis, eles eram muito hipócritas, tentavam ser mais santos do que todos. Que pessoas nojentas! Que espírito de bondade teve Yahushua ao acolher pessoas que foram injustamente rejeitadas. Mas há um outro lado desta moeda. Cruz, eu gostaria que você abrisse agora em Lucas 14 e lesse o versículo 1. Isso nos dá um vislumbre de como Yahushua via tais situações e, portanto, a mesma que do Pai no tocante a socializar e fazer amigos. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Qual é a sua reação a este versículo? O que ele estaria tentando fazer ao aceitar um convite de um fariseu? Certo. E para os cristãos de hoje, os fariseus são o mais detestável e tudo o que é mais desprezível quando o assunto é religião. Eles são vistos como hipócritas e pessoas que falam, mas não fazem. E o que Cristo estava fazendo ao socializar-se com um deles? Ele estava mostrando por meio de suas ações que Yahuwah acolhe e aceita todos, não apenas aqueles cujos pecados são, por nossa maneira de ver as coisas, mais aceitáveis, mas ele acolhe a todos. Veja, temos essa ideia de que certos pecados não são tão ruins assim. Para os crentes de hoje, o preconceito que os judeus mostraram aos cobradores de impostos apenas mostra o quão hipócritas eles eram. Mas se você inverter a história, aí a coisa fica diferente. Vá agora para o próximo capítulo e leia Lucas 15, versículos 1 e 2. Ok. Aproximavam-se de Yahushua todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Eu amo essas histórias do tratamento dado por Yahushua aos pecadores, pois cada um desses encontros revela a atitude de Yahuwah em relação aos pecadores. Ele os recebe e demonstra uma amizade sincera. É isso que os crentes de hoje precisam aprender. A única maneira de salvar pecadores é acolhê-los. Mas, mais do que isso, esteja aberto a desenvolver uma amizade sincera também. Se você os rejeitar e não demonstrar simpatia, tudo o que você fará é fazer com que eles se afastem do único que pode salvá-los. E você não melhora a tua situação longe de Yahuwah. Agora vamos colocar isso em um contexto moderno. Digamos que você é apresentado a uma mulher que é obviamente transgênero. Você fala com ela mostrando apreço, simpatia e respeito? Ou você demonstra sua falta de simpatia por suas escolhas, insistindo em usar pronomes masculinos ao falar com ela? Você diz a uma pessoa de sua família e que é gay, que ele é bem-vindo para vir ao jantar em família, mas que não poderá trazer seu parceiro? Veja, muitas vezes os crentes de hoje sentem que socializar com alguém cujas escolhas de estilo de vida eles discordam seria mostrar que apoia seu pecado. Mas essa não foi a atitude de Cristo. Ele veio para revelar o amor do Pai, e a única maneira de fazer isso era mostrar pelo seu próprio exemplo que o Pai acolhe a todos. Esse é um bom ponto. E os fariseus não eram os conservadores dos seus dias? Sim, eles eram de fato.
Aqui está o que precisamos aprender. Yahweh sabe que somente o amor desperta o amor. Somente a gentileza, a compaixão e a aceitação sem julgamentos atraem almas. Isso é o que ele tentou repetidamente revelar por meio de Yahushua. Então deixe seu coração compreender qual é a forma correta de tratar os outros que são diferentes de nós. Não importa o que você fez ou o que deixou de fazer. A maneira que outras pessoas te julgam, mesmo até outros crentes, não é a mesma maneira que Yahweh te julga. João 5:22 nos diz: "E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento." E o que o Filho diz? O que ele disse à mulher pega em adultério. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Isso mesmo. O Pai está olhando para você com amor e ele sabe tudo o que você fez, tudo o que você deveria ter feito e não conseguiu fazer. E ele ainda te ama. Ele te aceita e anseia estar bem pertinho de você, do jeito que você é. É isso que Yahushua revela sobre o Pai. Isso nos traz grande alegria e nos enche de esperança. Sem dúvidas. Certo, abra em João 2, esta é a história do primeiro milagre de Yahushua, e leia para nós os versículos 1 a 3. Ok. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Yahushua estava ali, e Yahushua e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Yahushua lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Agora, todos nós conhecemos a história. Yahushua disse aos servos para que enchessem as jarras de vinho com água e que os colocassem nas taças e servissem aos convidados. E quando o fizeram, descobriram que a água havia se tornado em vinho. Uma história bastante simples e que não se compara à vultuosidade de alguns de seus milagres posteriores. Isso não foi o caso de alimentar 5.000 ou ressuscitar os mortos. Mas o que essa história revela sobre o Pai? Bem, obviamente, sua disposição em servir. Sim, e mais, seu respeito pelas peculiaridades que fazem parte do dia a dia de cada um de nós e que nos trazem alegria. Esse milagre ocorreu em um casamento, ou seja, uma celebração. Ficar sem vinho teria sido um insulto aos convidados que vieram e uma humilhação para a família que estava oferecendo a festa. Ao intervir para ajudar em um assunto que, sejamos honestos, não tinha consequências eternas, Yahweh mostrou seu desejo de nos ajudar e evitar constrangimentos. E aquela foi uma ajuda e tanto. Sim, com certeza foi. E os humanos foram feitos para ter emoções, mas nem todas as emoções são positivas. O constrangimento é algo que todos nós já experimentamos em algum momento, como humilhação social, que é dolorosa. Ao transformar a água em vinho, Yahweh revelou que tipo de amigo ele é. Ele é um amigo que está disposto a trabalhar nos bastidores para ajudar você a se sair bem em qualquer circunstância e poupá-lo do constrangimento. Isso vai junto com outro traço de personalidade que é a compaixão. Abra agora em Mateus 9 e leia os versículos 35 e 36. Ok, Yahushua ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ele teve compaixão delas. Você sabe qual é a definição de compaixão? É o mesmo que bondade? Sim, compaixão é como se fosse uma gentileza, mas é mais que isso. O dicionário define compaixão como, abre aspas, um forte sentimento de simpatia e tristeza pelo sofrimento ou má sorte dos outros e um desejo de ajudá-los. Este é o cerne da personalidade do Pai. Ele não se alegra com nossos sofrimentos e lutas. Bem, é claro que não, pois isso faria dele um sociopata. Ok, mas você já viu aqueles vídeos online, digamos no YouTube, que são uma compilação de pessoas tropeçando, caindo ou mesmo escorregando no gelo? E pode ser até que elas estejam pulando em um trampolim e ele desmorona sob elas, ou elas estejam tentando uma manobra em um skate e repentinamente elas caem e se ralam toda? Você já viu isso? Esses vídeos são anunciados como videocassetadas ou algo assim. Sim, eu já vi esses vídeos. Muitas vezes você até pode ver pessoas que estavam próximas e riram daqueles que se colocaram em situações indesejáveis.
Mas isso é realmente engraçado. Quando olhamos para alguns desses tombos, nós sabemos que pode ter sido algo muito doloroso. A pessoa cai com tudo no chão ou bate a cabeça quando cai no gelo. Ela se encolhe de dor quando é atingida entre as pernas. Como isso é engraçado. As pessoas com certeza estão se machucando de alguma forma. Eu entendi o teu ponto. A menos que esteja claro que a pessoa não tenha se machucado. E eu não acho essas compilações engraçadas. O que há para rir sobre alguém que teve uma queda brusca e se machucou? As ações de Yahushua revelam que o Pai sente compaixão por nós quando estamos em luta. Ele não está lá em cima, sentado em seu grande trono branco, se divertindo às nossas custas. Se você estivesse sofrendo e alguém que você conhece, que poderia te ajudar, estivesse parado, observando você se debater, e se ao invés dela te ajudar, ela só risse de você, você realmente sentiria que poderia pedir ajuda para essa pessoa? Claro que não. Se eles estão rindo do meu sofrimento, é provável que eles zombem de mim ao pedir-lhes ajuda. Mesmo que ajudassem, eles zombariam da minha condição. Exatamente. Ninguém quer ser ridicularizado quando está lutando ou sofrendo. Yahuwah não faz isso conosco. Em vez disso, ele sente compaixão de cada um de nós. Ele fica triste por estarmos lutando contra o pecado e ele tem um grande desejo de nos auxiliar em tudo o que for preciso. E eu gosto muito de saber que ele está ao nosso lado para o que der e vier, pois isso realmente nos dá a certeza de que podemos pedir-lhe sua ajuda. Isso me lembra daquele versículo que diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Yahuwah, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Repreender alguém é criticá-lo ou encontrar nela falhas, especialmente por não fazer o que é esperado. Muitas vezes os pais disciplinam seus filhos dessa maneira e chamam isso de amor severo. Mas tudo o que isso faz é colocar nesses seres um senso de vergonha e um desejo de evitar que as pessoas as tratem dessa maneira. Mas Yahuwah não faz isso. Ele acolhe incondicionalmente todos que se voltam para ele. Não podemos ser pessoas melhores longe dele, e ele sabe disso. E então, não importa quais sejam nossas fraquezas ou lutas, ele trará para perto dele cada um de nós, pois ele quer que nos voltemos para ele em busca de ajuda. E ele nunca nos repreenderá ou nos envergonhará por precisarmos buscá-lo por socorro. Podemos ver essa mesma atitude no milagre dos pães e peixes, onde Yahushua alimentou 4.000 pessoas, multiplicando 7 pães e alguns pequenos peixes. Você poderia ler para nós Mateus 15:32? Esse verso mostra a razão do porquê Yahushua, que seria o mesmo que Yahuwah, faria para realizar esse milagre. Yahushua chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Aí está novamente a compaixão em ação. Ele lhes concedeu ajuda porque não queria que eles desfalecessem no caminho. Isso mostra o mestre se antecipando às dificuldades futuras e lhes prestando auxílio antes mesmo que eles precisassem. Isso me vem à mente um versículo que memorizei em minha infância. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Bons pais fazem isso. Antecipamos os perigos que nossos filhos podem enfrentar. É por isso que ensinamos nossos filhos a olhar para os 2 lados antes de atravessar a rua. Ou dizemos que vistam um casaco antes de sair em um dia de frio. É por isso que os ajudamos com um dever de casa. Quando nos é possível, é óbvio. Sim, há alguns assuntos que à medida que eles crescem se tornam mais desafiadores para que os ajudemos. Mas meu ponto é que como pais gostamos de preparar nossos filhos para o sucesso, para a felicidade, para que vivam uma vida equilibrada. Não porque não queremos que eles sofram, mas porque queremos o melhor para nossos filhos. É isso que pais amorosos fazem. E é assim também com Yahuwah. Você está ouvindo a rádio World Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo.
O arrebatamento dos justos, que serão arrebatados para encontrar com Salvador nos ares em face de seu retorno, é algo que os crentes têm esperado com grande apreensão por 2000 anos. Este evento, talvez mais do que qualquer outro evento dentro da teologia cristã, exceto o nascimento e a crucificação de Cristo, foi retratado na arte, em livros e até mesmo em filmes. Mas você sabe, em relação a outros eventos, quando o arrebatamento realmente ocorrerá? Alguns cristãos se mantêm firmes na crença de que isso acontecerá antes de uma grande tribulação. Já outros acreditam que isso acontecerá depois, e ainda alguns acreditam que isso acontecerá no período em que essa grande tribulação estiver em curso. E quando isso sucederá? Antes, durante ou depois? Para descobrir, junte-se ao Chris e ao Will ao eles se aprofundarem neste tópico fascinante. Ouça o programa 248 intitulado A Verdade sobre o Arrebatamento. O título é A Verdade sobre o Arrebatamento, programa 248. E para a ciência de todos, os episódios transmitidos anteriormente estão disponíveis em nosso site no www.worldlastchance.com/português e no YouTube. Procure hoje mesmo! Vamos voltar. Mateus 17 registra uma história fascinante de um dos milagres menos conhecidos de Yahushua. Normalmente focamos no milagre em si, como o milagre de Pedro ao ele encontrar uma moeda na boca de um peixe, além de outros. Mas hoje eu gostaria de focar no que essa troca revela sobre a personalidade de Yahuwah. Você poderia ler os versículos 24 a 27 de Mateus 17 para nós, Chris? Tudo bem, vamos ver. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Isso foi uma armação, pois o imposto era para o sustento do templo e não o imposto cobrado pelos romanos. Agora, como um reconhecido mestre que fazia as coisas certas, assim como ungido por Iá, Yahushua estava realmente isento de pagar esse imposto. Mas Pedro, um pescador sem instrução, não percebeu a armadilha. Em vez disso, ele pensou que os cobradores de impostos estavam impugnando a honra de Cristo. Claro que Yahushua havia pago o imposto, uma vez que ele era um judeu que cumpria a lei, não era? Tudo o que Pedro sentiu foi indignação em nome de seu Senhor. Ele não viu que, ao alegar que Yahushua havia pago o imposto, ele estava, na verdade, admitindo que Yahushua não era o Messias e que ele não havia sido enviado para fazer a obra de Yahuwah. Continue, versículo 25. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Yahushua se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Yahushua lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Que maneira incrivelmente gentil de lidar com a situação. Yahushua tinha todo o direito de se sentir traído por Pedro. Sua reputação como ungido de Yahuwah tinha, de uma forma muito real, sido negada por Pedro. E seu discípulo não havia se apercebido do que estava em jogo naquele momento. Mas quantos de nós, depois de sermos injustiçados por alguém que tentou nos ajudar, mas que na verdade só piorou a situação, e não nos demos conta de que tal pessoa só queria estender a mão em nosso favor? Geralmente deixamos de alguma forma nossa irritação transparecer por esses ocorridos. É verdade. Mesmo que eles tivessem as melhores intenções, se acabassem nos prejudicando, seria muito fácil se sentir frustrado e irritado e demonstrar à pessoa que está nos prestando auxílio uma certa agressividade. Mas tudo o que Yahushua fez foi esclarecer a situação para Pedro, fazendo uma pergunta de uma forma educada e gentil e que não acirrasse os ânimos. E nesse momento o mestre fez um milagre para reafirmar seu chamado como o Messias. Leia o versículo 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Que maneira gentil de lidar com tal situação. Que ato de bondade. Que paciência para lidar com um imbróglio.
sem demonstrar nenhuma agressividade passiva da parte do Salvador. Ele apenas ajuda Pedro a entender o que realmente estava sendo pedido a ele e então cuida da situação. Veja, o que a maioria das pessoas não percebe, a menos que tenham feito questão de aprender os valores das moedas do antigo Israel, é que 2 dracmas valiam meio ciclo, e Yahushua simplesmente pagou em dobro o que deveria ser pago. Pedro tirou um ciclo da boca do peixe para que pudesse pagar o imposto tanto para si quanto para Yahushua. Isso é incrível, e eu nunca tinha percebido essas nuances antes. A maioria de nós não percebe tal fato, mas isso nos mostra a personalidade de Yahuwah. Ele não tem o desejo de envergonhar ou humilhar nenhum de nós, mesmo quando em nossa ignorância o desonramos. Ele lê a motivação de nossos corações e mesmo se fizermos algo que não deveríamos, se nosso coração estiver no lugar certo, ele aceitará a ação do espírito pretendido. Como você pode não valorizar um amigo assim? Esse é um atributo bastante generoso de se ter, e poucas pessoas possuem essa virtude. Agora, eu não posso te dizer que sempre ajo assim. Nem eu, mas Yahuwah age sempre dessa forma. Podemos ver essa disposição de ignorar alguns desprezos não intencionais em Lucas 9. Você poderia, por favor, ler os versículos 49 e 50? Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que, em teu nome, expelia demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Considerando o que sabemos dos discípulos, especialmente Tiago e João, é provavelmente correto inferir que os discípulos não lidaram com aquela situação de maneira mais diplomática possível. Pois é, o fato é que Yahushua não chamou Tiago e João de filhos do trovão por seus temperamentos explosivos? Sim, eles provavelmente foram até essa pessoa, todos cheios de si e imponentes. Agora, o que eles fizeram não seria algo que Yahushua aprovaria. Novamente, seria muito fácil se sentir irritado com esses discípulos excessivamente zelosos. Vamos ler como Yahushua respondeu, verso 50. Mas Yahushua lhes disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Foi tudo o que ele disse. Apenas uma explicação calma de como eles, daquele momento em diante, deveriam lidar com situações parecidas como aquela. É assim que Yahuwah lida com nossos erros. Mas isso pode ser um desafio para muitos crentes aceitarem, especialmente se você teve um pai que o repreendeu por erros que não podiam ser evitados, ou mesmo acidentais. Esse tipo de reação por parte dos pais instila vergonha na criança. Um pai pode até desabafar, mas não é uma maneira construtiva de ser pai. Muitos de nós, como adultos, presumimos que Yahuwah reage da mesma maneira. Esta história, assim como a de Pedro e o imposto de 2 dracmas, nos mostra como Yahuwah realmente lida com nossos erros, que é com paciência, com compreensão e dando o benefício da dúvida. Algo que me impressionou nessa história é a facilidade com que Yahushua acolheu uma outra pessoa, alguém que não fazia parte diretamente de seu grupo. Percebi que há uma tendência, especialmente entre os crentes mais conservadores, de presumir que há irmãos da mesma fé que não acreditam exatamente da mesma forma que você, que são apóstatas. Afinal, o entendimento está à disposição de todos. Assim, se eles não concordam, eles devem tê-la rejeitado. E o que eles fazem? Eles os ignoram, mas Yahushua não fez isso. Os discípulos afirmam claramente que essa pessoa não estava unida a Cristo ou ao seu ministério. Mas Yahushua ainda a aceitou como um de seus seguidores, ou seja, um trabalhador na vinha de Yahuwah. E nunca devemos ser mesquinhos com outro crente, mesmo por diferenças de crença. Presumir que eles rejeitaram a luz e, portanto, agora estão perdidos é ser um acusador dos irmãos. Lembra, Chris, que você me disse que havia algum ponto da doutrina que, quando for apresentado a você pela primeira vez, você o rejeitou? Sim, a evidência simplesmente não havia me convencido em um primeiro momento, pois não era muito convincente. Cerca de 3 anos depois, o tópico surgiu novamente. Desta vez, outra pessoa compartilhou outra evidência que era muito mais persuasiva e acabei aceitando o que eu havia rejeitado anteriormente como um erro. É o papel do Espírito de Yah convencer o mundo do pecado e da verdade.
Podemos confiar em Yahweh para fazer esse trabalho, mas esse não é o nosso papel, mas sim dele. Verdade. E ouça isso, é o próximo versículo, e os versos subsequentes seguem na mesma toada. Diz: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que deviam ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiro que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Yahushua, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Nós temos que dizer que foi louvável o zelo de Tiago e João pelo Salvador. Eles ficaram tão indignados pelo fato de seu mestre ser desrespeitado, que eles estavam dispostos e até querendo fazer que descesse fogo do céu e consumisse a aldeia dos samaritanos, e essa seria varrida da face da terra. Mas Yahushua os repreendeu. Não foi uma condenação raivosa, pois vimos que Yahushua e, portanto, Yahweh não age dessa forma, mas ele os alertou de que eles precisavam rever seus conceitos. Sabe, esse é um bom ponto. Tudo que temos é a palavra escrita. Nós não temos nenhuma gravação de áudio de Cristo, e então é muito fácil presumir que ele está irritado, e sentimos como se isso estivesse sendo dito em um tom de reprovação. Mas quando nós realmente olhamos para todas as evidências, eu particularmente não consigo vê-lo agindo assim. Você consegue? De forma alguma. E você traz um bom ponto. Quando lemos essas histórias, precisamos lê-las do ponto de vista da bondade e da compaixão, pois esse é o tom que precisamos entender que ele está usando. Muitas vezes assumimos que suas palavras foram em tom de acusação, e quando olhamos para todas as evidências, vemos somente gentilezas e palavras de ânimo. Um exemplo perfeito disso está em Lucas 10, versículos 38 a 43. Você poderia ler isso para nós, por favor? Tá. Indo eles de caminho, entrou Yahushua num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Yahushua e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Normalmente lemos essa história e achamos que Yahushua estava repreendendo Marta, mas não foi bem assim, pois ele não estava. Ela estava tentando fazer o seu melhor para ser uma boa anfitriã, e Yahushua era o grato destinatário de sua hospitalidade. Mas em sua preocupação e pressa, a própria Marta foi rude. Sim, e você consegue imaginar alguém falando assim com uma visita? Eu não vejo Yahushua repreendendo Marta porque ela estava exausta com tudo que estava tentando fazer. Vejo-o explicando gentilmente que sua preocupação e seu estresse eram desnecessários. Se ele pudesse alimentar 4 ou 5 mil pessoas, ele certamente poderia ter providenciado para aqueles que estavam com ele. Isso é verdade. E, novamente, isso só mostra o quão polido Yahweh é quando ele corrige. Eu gosto de pensar assim também. Ele é muito gentil, muito mais do que nós humanos somos quando nos sentimos compelidos a apontar o erro de outra pessoa. Quando olhamos como Yahushua tratava as pessoas, fosse Marta ou Tiago e João, ou quem quer que fosse, sempre vemos compaixão e uma disposição para levar em conta a fraqueza humana.
Vamos lá para Marcos 6. Neste capítulo temos a história de Yahushua enviando os 12 discípulos 2 a 2 como missionários. Ele estava dando a chance para que eles adquirissem alguma experiência enquanto ele ainda estava por perto para ensiná-los. Leia os versículos 30 a 32 e aqui retrata quando eles retornaram de sua missão. Voltaram os apóstolos à presença de Yahushua e lhes relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Eu tenho certeza de que os discípulos estavam espiritualmente exultantes quando retornaram. Afinal, você leu agora há pouco que eles também haviam recebido autoridade para realizar milagres. Quem não ficaria animado? Com certeza. Mas ele sabia que eles também estavam cansados e precisavam de uma chance para descansar. Isso nos diz que Yahuwah entende essa necessidade também. E é essencialmente importante para as pessoas que trabalham incansavelmente para Yahuwah. Sim, sempre há mais a fazer, mais almas para salvar e mais pessoas para serem ajudadas. Mas Yahuwah entende nossas limitações humanas. Ele não espera que nos esforcemos até o limite em todos os momentos e em todos os lugares. Acho que isso é algo que muitos líderes e pastores têm dificuldade em aprender. Eu tinha um tio que era reverendo. E alguns anos atrás tivemos uma reunião de família. Sua filha tinha viajado por muitas horas para poder participar, mas exatamente naquela tarde, um dos membros de sua igreja, uma senhora idosa que morava sozinha, ligou para ele e queria que ele fosse visitá-la. E não há nada de errado nisso, pois faz parte do ministério pastoral, mas não era urgente. Acontece que ele passou a tarde inteira com ela e em sua mente era que ele estava trabalhando para Yahuwah. Então, isso tinha que vir primeiro, mesmo antes de sua família. Minha prima ficou extremamente ressentida com esse fato. Ela cresceu dentro dessa realidade de que aquilo fazia parte da dinâmica familiar. O pai está trabalhando para Yahuwah e, assim, as necessidades da família devem sempre vir em segundo plano em relação ao trabalho do pai. Isso era quase um abuso psicológico em seu melhor estilo, porque se você tenta protestar e dizer que precisa que ele esteja mais presente, você está colocando suas próprias necessidades antes das de Yahuwah e você está sendo egoísta. Você pode ver como isso pode criar uma enxurrada de ressentimentos. Agora vamos pensar sobre a realidade do que estava acontecendo quando Yahushua convidou os discípulos para um merecido descanso. Ainda haviam pessoas que estavam doentes e ainda havia pessoas que estavam sofrendo e precisando da ajuda do Salvador. Alguns podem até ter viajado grandes distâncias para chegar e descobrir que ele tinha partido em barco e eles não tinham como segui-lo. Ainda assim, apesar de tudo isso, Yahushua chamou os discípulos para relaxar por algumas horas. Isso me diz que Yahuwah acredita muito no autocuidado. Não é pecado ou egoísmo cuidar de si mesmo. Não devemos nos esvaziar de toda a nossa energia física, mental, emocional e espiritual para servir aos outros. O que quero dizer é que há momentos em que isso acontece, mas não devemos fazer disso um hábito. Isso faz sentido. Se você, por exemplo, esvaziar uma jarra e nunca reservar um tempo para enchê-la novamente, não será capaz de encher o copo de outra pessoa que esteja vazio, mesmo que queira. Você não terá mais nada para dar, pois você não dá o que você não tem. É isso que esta história está nos ensinando. Mas, Chris, antes de continuarmos esta história, tem outra lição para nós. Abra em Mateus 10. Este é o relato de Mateus sobre o envio dos 12. Leia para nós o versículo 1. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Yahushua autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Este versículo revela várias coisas sobre Yahuwah. Primeiro, mostra que ele está disposto a operar por meio de nós.
Segundo, mostra que quando concordamos em cooperar com ele nos capacitará a fazer sua vontade. E, finalmente, mostra que é sua vontade curar pessoas em todas as áreas e em todos os níveis. Isso nos enche de esperança ao sabermos que ele quer nos curar. Sim, porque ele deseja que estejamos com uma saúde invejável e vivendo da melhor forma possível. E há tantas coisas que eu gostaria que pudéssemos debater no programa de hoje, mas infelizmente o tempo não nos permite. Mas vamos ver o que mais podemos acrescentar. Em João 12 temos a história de Maria ungindo a cabeça e os pés de Yahushua. Agora, todos nós sabemos o que aconteceu. Judas a criticou e teceu algumas acusações quanto ao seu ato. Você poderia ler para nós, está no versículo 5, o que Judas disse. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso não é nada além de pura santidade. Ele estava tentando dar uma demonstração ridícula de como ser santo e superior aos outros. E sabemos que era isso que ele estava fazendo porque o versículo seguinte diz isso. Leia-o, por favor. Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. O que você acha que estava passando pela mente de Maria naquele momento? Ela era uma mulher e, assim, uma cidadã de segunda classe. Ela era uma mulher desprezada. E aqui, um dos estimados 12 estava criticando o seu presente de amor. Como você acha que ela se sentiu? Ela se sentiu envergonhada e humilhada, como se tivesse cometido um erro e desejasse que o chão se abrisse e a engolisse. E Yahushua reagiu exatamente como o pai teria reagido se estivesse lá pessoalmente. Ele disse, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Essa foi a coisa mais dura que eu ouvi Yahushua falar, e ele saiu em defesa de Maria. Veja, fazemos isso também uns com os outros. Como crentes, criticamos um irmão de não ter hábitos saudáveis, ou uma irmã por usar joias, ou usar maquiagem, ou sei lá o que mais. Qualquer uma das coisas que não fazemos. Talvez eles digam Yeshua, ou mesmo Jesus, em vez de Yahushua. Nós apenas gostamos de criticar uns aos outros e encontrar falhas. Achamos que isso nos faz parecer superiores. Mas a reação de Yahushua mostra como o pai se sente sobre tais atitudes. Criticar outra pessoa não nos faz parecer melhores. Na verdade, é exatamente o oposto. Yahuwah não aprova nossas críticas hipócritas que são destinadas aos nossos semelhantes. Outro insight interessante está em Lucas 20, quando perguntaram a Yahushua, é lícito pagar tributo a César ou não? Qual foi sua resposta? Dai, pois, a César o que é de César, e a Yahuwah o que é de Yahuwah. Esta história nos ensina que não há mérito em trazer desnecessariamente perseguição sobre nós mesmos. Sim, devemos obedecer à lei de Yahuwah acima de todas as leis terrenas. Mas se as leis terrenas não contradizem a lei divina, devemos obedecê-la. O mesmo acontece com a observância do sábado. Os sábados devem ser um momento de alegria e não sombrios. Não guardamos o sábado santo, tornando um dia de jejum e auto-abnegação sombria. Isso é apenas obras. Lucas 6 nos conta como os discípulos passaram por um campo de grãos no sábado e, estando com fome, colheram alguns grãos e comeram. Os fariseus os acusaram de trabalhar no sábado. Ah, sim, eu me lembro disso. E Yahushua os corrigiu sem rodeios. O sábado já é santo porque Yahuwah o declarou assim, e não há nada que possamos fazer para torná-lo mais santo. E ainda assim, às vezes, agimos como se nossos próprios esforços fossem o que o torna sagrado. A reação de Yahushua, não criticando os discípulos por satisfazerem sua fome no sábado, nos mostra que Yahuwah não espera que façamos do sábado um fardo com toneladas de regras autoimpostas e feitas por homens. O sábado não deve ser um dia cheio de hipocrisia se não nos deleitarmos nas horas sagradas. Isso é muito bom. Mais um texto, Mateus 14. Herodes fez uma festa de aniversário e todos nós sabemos como isso terminou. Ele ordenou que João Batista fosse decapitado. E qual foi a reação de Yahushua? Versículo 13. Yahushua, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte.
Yahushua lamentou a morte de João Batista, e quando alguém morre, Yahweh procede da mesma forma. Sim, ele é o doador da vida e um dia restaurará a vida aos crentes. Mas essa história mostra que o próprio Yahweh sente falta daqueles que morreram. Ele os ama e ele também se entristece com tal situação. Sim, estou pensando na história de Lázaro. Embora Yahushua soubesse que iria ressuscitá-lo, enquanto ele estava em seu túmulo, a Bíblia registra que Yahushua chorou. Ele estava triste e também sofrendo sobremaneira. E então sabemos que o Pai também chorou. É assim que cada alma é preciosa para ele, e é assim que ele demonstra o quanto ele te ama. A seguir temos a Laura Lee com a promessa diária de hoje. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Nossa família é amiga de um americano idoso, aposentado, que mora no exterior. O Dr. Meyer foi educado na medicina ocidental tradicional, mas sempre se interessou pela medicina holística. Ele viajou pelo mundo, aprendendo onde quer que fosse, das plantas medicinais da América do Sul, muitas das quais formam a base da qual sintetizamos nossos medicamentos modernos, ao trabalho energético do Extremo Oriente. O Dr. Meyer tem sido um estudante vitalício de práticas de cura do corpo de uma forma geral. Cerca de 35 anos atrás, quando ele morava na Califórnia, um colega contou ao Dr. Meyer sobre um curandeiro holístico que morava a cerca de 1 hora de carro. O colega sabia de seu interesse pela cura do corpo em sua totalidade e ele tinha interesse em marcar uma consulta com o homem. Ele disse ao Dr. Meyer: "O cara é bem idoso, mas parece muito bem." Assim, o Dr. Meyer marcou uma consulta. Quando chegou a hora da consulta, o Dr. Meyer não ficou muito impressionado, pois o homem parecia ter cerca de 50 anos. Claro, ele era ágil e se movia com a destreza que só vem de músculos que são bem desenvolvidos, mas o próprio Dr. Meyer tinha 45 anos na época e era muito ativo. Ele gostava de esquiar na neve no período de inverno, surfar e voar de asa delta no verão. Sem realmente perceber, ele havia construído em sua mente uma expectativa subconsciente do que realmente estar bem poderia ser considerado como tal, e 50 anos não era o caso. Verdade seja dita, ele estava um pouco decepcionado. O que aquela criatura poderia contribuir com seus aprendizados que ele já não soubesse? No entanto, ele estava lá e o homem veio altamente recomendado, então o Dr. Meyer decidiu aproveitar ao máximo e aprender o que pudesse. Enquanto estavam sentados no escritório do paciente e tentando obter um histórico fidedigno, o telefone tocou. Aparentemente, o homem havia sido convidado para dar um seminário e os organizadores queriam alguns detalhes para que pudessem escrever uma curta biografia para imprimir no boletim. O que o Dr. Meyer ouviu fez literalmente seu queixo cair e aguçou seu interesse. O homem havia nascido... Vocês estão prontos para o que eu vou dizer? Ele havia nascido na década de 1870, ou seja, ele tinha bem mais de 100 anos e parecia, se movia e agia como se tivesse 50. De repente, 50 parecia estar muito mais do que se podia imaginar. Quando o Dr. Meyer me contou essa história, me fez pensar em um versículo que normalmente não vemos como uma promessa, mas é em 1 Samuel 16. Samuel é instruído a ir à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Quando o filho primogênito de Jessé, Eliabe, compareceu diante de Samuel, o profeta idoso pensou: "Uau, ele parece estar muito bem e certamente este será nosso próximo rei." Mas no versículo seguinte lemos: "Porém, Yahweh disse a Samuel: Não atentes para sua aparência nem para sua altura, porque eu rejeitei. Porque Yahweh não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém Yahweh o coração." Você está lutando para vencer algum pecado secreto? Você fica desanimado quando parece que não importa o quanto você tente, mas retorna aos maus hábitos? Lembre-se, Yahweh vê o coração. Ele não está olhando para seus erros, pois eles já estão cobertos pelo sangue de Cristo. Yahweh sabe que temos naturezas caídas e a própria Escritura afirma que a mente carnal, que essa natureza caída, é inimizade contra Yahweh e não pode estar sujeita à sua lei. Observe que não diz que ela se recusa a estar sujeita à lei de Yah, mas que não pode estar sujeita à sua lei. Novamente, isso está falando sobre nossa natureza caída que teremos até que Yahushua volte. Mas Yahweh vê o coração. Ele lê seus desejos mais profundos e se estiver em seu coração amá-lo e honrá-lo, e se esforços forem feitos para esse fim, ele aceita isso como o seu maior esforço.
Então, da próxima vez que você cometer algum erro e da próxima vez que você se sentir desencorajado por suas falhas, reivindique essa promessa. Yahuwah vê o coração. Aceite essa graça, recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu estou muito feliz por entender sobre a personalidade de Yahuwah, pois inspira a nossa fé. No entanto, eu tenho uma pergunta. Às vezes, eu luto com essa imagem mental de Yahushua como uma pessoa um tanto opressiva e sombria, que anda por aí dizendo para todo mundo, vocês são hipócritas. Com um cabelo cheio de laque e duro como um capacete romano. Então você sabe do que eu estou falando. Acho que a maioria de nós já teve essa impressão, especialmente ao assistir a filmes sobre a vida de Cristo. Você tem que admitir, Will, que Yahushua, nos evangelhos, faz uso da palavra hipócritas ao se referir a diversas pessoas. Assim, como conciliamos isso com um aprendizado sobre a personalidade de Yahuwah que adquirimos hoje? Há duas maneiras de interpretar isso, e acredito que ambas aparecem nos evangelhos. Primeiro, é dito com um tom de sarcasmo. Ou seja, em um tom jocoso, ele está autodenominando as pessoas de hipócritas como se fosse uma chacota? Parece que sim, pelo menos ele fez isso no Sermão da Montanha. Vamos ler Mateus 7, versículos 3 a 5. Você vai lembrar dessa passagem. Mas quando você ler, não leia como uma acusação sombria. Eu gostaria que você colocasse um pouco de humor em sua leitura, pois é isso que ela me parece quando eu a leio. Yahushua está criando uma situação, mas ele usa uma ilustração engraçada. Acho que as pessoas riram quando ele proferiu tais palavras. Então leia dessa forma. Mateus 7, versículos 3 a 5. Ok. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Você entende o que eu quero dizer? Sim, eu nunca tinha visto isso antes, mas você está certo. Esta é uma ilustração engraçada, pois ele está usando o humor para dar um recado ou ensinar uma lição. É muito fácil ver Yahushua como um santo sombrio e deprimido andando por aí e chamando as pessoas pelos seus nomes. Mas essa é uma visão distorcida dele e de Yahuwah. Nós herdamos nosso senso de humor de nosso Criador. Não há nada de errado com o riso e, de fato, o humor pode ser usado para ensinar lições importantes de forma diplomática. Eu acho isso muito bom. Então, qual é a outra maneira que Cristo, ao chamar as pessoas de hipócritas, pode ser interpretada? Como um grito. Como um o quê? Alguns dias atrás eu estava em um grande estacionamento quando, de repente, ouvi uma mulher gritar. Olhei ao redor e lá estava uma criança, que tinha talvez uns 3 anos, e ele estava correndo a toda velocidade. Acho que o que aconteceu foi que sua mãe estava colocando algo no porta-malas de seu carro e ele escolheu aquele exato momento para sair e dar uma volta. Verdade. E normalmente nossas crianças somem como um relâmpago. Sim, com certeza. E ele estava indo direto para uma rua bastante movimentada. Ele estava a uma distância bem grande para que não houvesse como sua mãe o alcançar a tempo. E o que aconteceu? Bem, eu estava mais perto, mas ainda assim tive que correr meio rápido. Eu o peguei no último segundo e ele quase foi atingido por um carro. Mas a angústia no grito daquela mãe eu jamais irei esquecer. É o que vemos em Mateus 23. Repetidamente Cristo diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É onde ele os chama de guias de cegos e sepulcros caiados. Ele não está irado, ele está com o coração partido. E essa foi sua última visita ao templo. 2 dias depois foi a Páscoa e tudo chegou ao seu fim. E dá-se a impressão de ouvir sua tristeza e lágrimas em sua voz. Primeiro, João 4:8 nos diz que Yahuwah é amor. E nós, então, acreditamos nisso ou não? Somos muito rápidos em ter medo do Pai, somos muito rápidos em duvidar de seu amor. Precisamos examinar a vida de Cristo, cada palavra que ele proferiu, cada ato que ele fez, cada interação que ele teve com os outros, e olhar para eles através das lentes do amor.
Quando fizermos isso, finalmente começaremos a compreender ou ter uma ideia o quão profundamente somos amados pelo Pai. A vida de Cristo revela os pensamentos e emoções interiores do Pai em relação a nós. E Ele é todo amor, queridos ouvintes. Ele é todo amor. Um amor indescritível e infinito. Eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes por nos sintonizar no programa de hoje e esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá. E lembrem-se, Yahweh te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.wordlessons.com/português. Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.